Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui com um vídeo para fazer uma atualização das minhas leituras. Lá no início do ano eu fiz um vídeo falando com uma lista do que eu queria ler esse ano. E agora eu quero fazer uma atualização do que eu já li, do que eu li fora dessa lista, do que está faltando. Esse vídeo deveria, né, entre aspas, ser no meio do ano, que a gente já está em setembro, mas enfim, né? Tô trazendo aqui agora. Então vamos começar o que eu já li até agora. Lá no início do ano, lá em janeiro, eu li O Suave é a Noite, do Fitzgerald. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, que eu acho que inclusive é o vídeo mais assistido. Eu não vou falar muito sobre o livro, porque como já tem um vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui para quem ainda não assistiu. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, eu vou gostando ainda mais, porque eu fico lembrando de algumas coisas. Eu demorei um pouquinho para ler, eu acho. Ele não é um livro muito grosso. Tem uma quantidade considerável de páginas, né? Tem acho que 500 páginas, deixa eu ver aqui. Quase 500 páginas. Mas o livro em si, ele não chega a ser tão longo, porque tem uma introdução aqui nessa edição aqui da Penguin. E foi o segundo livro do autor que eu li. Eu li O Grande Gatsby. Eu não lembro se foi no ano passado, acho que foi 2023. E eu gostei bastante do Grande Gatsby. Eu marquei bastante coisa no livro. Fiquei muito interessada. E eu fiquei muito interessada no autor, eu não sei o certo, assim, porquê. Mas eu acabei ficando interessada pelo autor, pela vida dele. E aí no início desse ano eu li O Suave é a Noite, gostei bastante, diria aí que umas 4 estrelas. Na época, quando eu terminei de ler, eu ainda fiquei com um sentimento meio assim, de tipo assim, é muito bom, mas ainda meio ali, meio em cima do muro, não achando o livro ruim, mas achando que eu tava esperando mais, talvez. Mas aí depois o livro ele foi crescendo dentro de mim. Alguns livros acontece isso. Alguns livros eu sinto que fazem isso comigo, não só livros, mas também às vezes filmes e séries, que depois de um tempo eu fico pensando assim e o livro acaba se tornando mais importante pra mim de alguma forma, né? Então em janeiro eu só li esse livro, ele ocupou ali o meu mês inteiro. Em fevereiro eu li Segredos, do Domenico Starnone, que também foi o único livro que eu li em fevereiro. No início do ano eu tava bem um pouco mais devagar, entre aspas, vamos assim dizer, porque Os Segredos é um livro bem fininho, né? Então, assim, eu costumo ler rápido, mas estava um pouco mais devagar pra mim, assim, eu tinha lista, mas eu tava ainda naquela, né? Qual livro que eu começo? Então, ainda tava um pouco mais devagar. Segredos é o terceiro livro que eu li do Domenico. O primeiro que eu li foi Laços, depois eu li Assombrações e aí eu li agora Segredo. Eu tenho mais 2 livros dele aqui. É um dos meus autores favoritos, mas Segredos não é o meu livro favorito dele. O meu favorito até o momento é Assombrações. Foi o que eu mais gostei, eu adorei a história de Assombrações. Esse daqui eu também curti, mas tem algumas coisas, assim, alguns pontos, né, nesse livro que não me interessaram tanto, assim, então acabou sendo uma boa leitura, mas não chega a ser o meu favorito do autor. Também tem vídeo aqui no canal, também vou deixar linkado aqui, se você não assistiu, se você tiver interesse. Depois, em março, eu comecei com um livro que eu não curti, que é o A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera. Eu confesso que eu queria gostar do livro, porque
É um clássico assim, né? E eu acho o nome bem interessante. A história não me pegou, eu não consegui me conectar com os personagens, sinceramente, eu não me importava com eles. O personagem principal, que é acho que o Thomas, né? Eu não curti muito, sei lá, teve alguma coisa assim que me incomodava, mas eu não sei o certo o quê. Eu também não gostava da mulher dele, eu também não gostava da Sabina, que é a mulher com quem ele tem um caso. Acabei me mudando para um lugar muito próximo do aeroporto, então agora, toda vez que tiver um corte muito do nada, é um avião que tá passando, tá? Então vamos lá. Como eu tava dizendo, eu não consegui me conectar com esses personagens, não me importava. Sinceramente, não me importava com a Teresa, não me importava com o Thomas, não me importava com a Sabina, não me importava com a história. As partes também que ficava falando sobre a Rússia, né, esse contexto histórico ali, não gostei, ficou me enchendo o saco, também não sei porquê. Mas é isso, né? Pretendo talvez reler no futuro, e quem sabe no futuro eu goste, mas no momento não me pegou, não gostei. Acho que várias partes em vários momentos assim tinha frases que eram muito muito poético assim, eu ficava tipo, ai, tá bom. E acho que o único personagem que eu me conectei, pra ter noção, assim, lá pelo final do livro foi o cachorro. Que teve uma cena do cachorro que quase me fez chorar. Então, assim, né, o personagem que eu mais gostei foi o cachorro. Isso já é meio esquisito. Mas tudo bem, né? Valeu a leitura. Acho que eu dei umas 3 estrelas pra ele, porque é um livro bem escrito, né? Então, mas a história eu não me importei, infelizmente. Então tá aqui. Ainda em março, depois que eu li A Insustentável Leveza do Ser, eu fui para O Velho e o Mar, que não estava na minha lista de livros. Os Segredos do Domenico também não estava na minha lista, né? Mas eu li lá no início do ano, porque eu gosto do autor e enquanto eu tiver livro dele, estarei lendo. E o Hemingway, eu também tenho vontade de ler outros livros do Hemingway. Bom, então o Hemingway eu já tinha lido Adeus às Armas, não lembro se foi no ano passado, acho que foi. E eu queria ler um outro livro dele esse ano e eu peguei O Velho e o Mar, porque é curtinho, eu já tinha lido Insustentável Leveza do Ser e não tinha gostado, e eu não sabia, ali olhando pra minha lista, pra onde que eu ia depois de um livro. Eu tenho um pouco de dificuldade de escolher um livro depois de ter lido um que eu não gostei, né? E no início do ano eu tava com ainda mais dificuldade para escolher livros e também para engatar nas leituras. Agora, para final, eu tô sentindo que eu tô conseguindo fazer isso melhor, escolher um livro e engatar ali. Mas no início do ano tava um pouco complicado. Então eu peguei O Velho e o Mar, que também que também tem vídeo aqui no canal falando sobre. Se você não assistiu, vai lá também para ver. Eu gostei bastante do Velho e o Mar. Apesar de ter demorado um pouquinho assim, eu peguei, li um pouquinho, aí eu parava. Mas aí lá pro meio, da metade do livro, pro final, eu peguei e foi bem rápido. E eu gostei da história, achei bem interessante estar acompanhando ali esse pescador. Fiquei com raiva do personagem em alguns momentos, mas eu achei bem legal. E também tenho vontade de reler no futuro para pensar mais sobre, talvez ele me traga outros pensamentos, né? Me traga outra forma de ver a história. E é isso. Depois do Hemingway, lá em abril, eu fui para Capitães da Areia, que foi até o momento, tá? Estamos aqui agora, setembro de 2025, temos 3 meses para o final do ano. 3, 4 meses, né? Vamos assim dizer. Até o momento é o meu livro favorito do ano, Capitães da Areia. Eu não esperava que fosse. Inclusive, eu falei sobre isso também no vídeo de resenha, né, que eu fiz dele, que também
vou deixar linkado aqui, que eu não esperava. Eu tinha um certo, não sei se é preconceito a palavra, mas assim, tinha uma coisa que me dizia que eu não ia gostar do livro e eu não sabia porquê, e aí eu tinha essa dificuldade de pegar o livro para ler. E quando eu peguei para ler, tipo assim, a história prende muito, a história é muito boa, eu gostei muito dos personagens, eu achei super divertido o nome dos personagens, a forma como eles falam, a interação desses garotos, né, a interação um com o outro, e assim, é muito bom. Eu não sei, eu tenho vontade de ler outros livros do autor, eu tenho aqui em casa o Tenda dos Milagres, mas talvez realmente seja o melhor livro para começar o autor, talvez, né? Porque eu não li os outros, não sei dizer. Mas assim, é uma leitura muito fácil, muito boa, muito gostosa de fazer. E é um livro que te faz rir em alguns momentos, te faz chorar em vários momentos. Eu sentia muita pena dos meninos aqui nesse livro. Tem uma crítica social muito forte e é muito, muito bom de ler. A história é belíssima, belíssima. E eu consegui gostar de todos os personagens, assim, de todos os meninos. É uma delícia de ler. Jorge Amado realmente é o meu livro favorito até o momento. Depois do Capitães da Areia, eu fui para Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques. Também tem vídeo aqui no canal. Eu já li alguns livros dele, não muitos, né? Acho que eu já tinha lido uns 3 livros dele antes desse daqui. E aí eu quis pegar algo mais fininho. Eu queria ler um livro dele esse ano. E aí eu peguei o Relato de um Náufrago, que é uma história real. Então, se você não sabe sobre o que é, pode ir lá, vai lá ver meu vídeo que eu falo desse livro. Tá aqui. Lá em maio, eu li o meu primeiro livro do Paul Auster, que é o Sunset Park, que eu também gostei muito. É muito fácil de ler, a história é muito interessante, uma história que se passa logo depois ali da crise imobiliária nos Estados Unidos, né, lá em 2008. Então é muito interessante acompanhar esse personagem que está ali um pouco perdido, não só ele, como os outros dessa mesma geração, essa galera jovem que não tem, que trabalha e o dinheiro é pouco para se manter, né? E o aluguel é muito caro, tudo tá muito caro. E acompanhando a história desse rapaz e o que aconteceu no passado dele, e a questão dele com a família, com o pai, com a madrasta, é muito interessante, é muito fácil de ler, é fácil de se conectar também com o personagem, de você entender o lado dele, de você entender por tudo que ele passou. Os amigos, né, esses outros personagens ali que não são amigos, mas são colegas ali, né, vivendo com ele, também são personagens bem interessantes, apesar de que, na minha opinião, eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais lá para o final do livro o que aconteceu exatamente com esses personagens, mas eu também entendo que não era o foco da história. Mas eu acho que talvez seja um ótimo livro para ter contato com o autor, para quem nunca leu. Eu pretendo ler outros livros dele. Eu acho que o livro acabou fazendo com que eu tivesse esse interesse de buscar e ler mais outros livros do autor. Ainda em maio, eu resolvi pegar um livro que estava aqui em casa, que eu tinha comprado há pouco tempo. Eu tenho tido vontade de ler mais autores contemporâneos e até brasileiros também, saber o que a galera está escrevendo. Me deu vontade de ler um pouco mais nos autores mais jovens
e até outros, talvez nem tão jovens assim, mas que ainda estão vivos e que estão escrevendo, principalmente autores brasileiros. E eu tinha comprado esse livro e eu resolvi que eu ia ler em maio, que é o livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Encontrei esse livro no sebo, tava R$18. E eu li assim a sinopse e falei assim, vamos ver, né, qual é que é. E assim, eu não fiz vídeo sobre ele aqui no canal, como eu disse, eu não tenho, não é uma vontade minha fazer resenha de todos os livros que eu leio, só dos livros que eu tenho vontade de fazer um vídeo, que eu acho interessante e tudo mais. E esse aqui eu nem fiz porque, sinceramente, eu não sei nem direito o que eu ia falar, porque eu simplesmente detestei o livro. Eu detestei. E eu não cheguei nem a dar, tipo, se eu fosse dar estrela, nem uma estrela, porque quando eu detesto o livro, tipo, eu não gosto do livro, mas pelo menos ele é bem escrito, eu dou uma estrela, né? Isso já aconteceu, no ano passado eu li um livro de uma autora coreana, que também estava no maior hype, que era o Bem-vindos à Livraria Hyundong, que eu nem tenho mais o livro aqui, eu passei pra frente, mas na época eu até falei assim, uma estrela, porque o livro, ele até que ele é bem escrito, ele não é mal escrito, o livro tem uma história ali, ok, que enfim, tem uma história ok, com personagens ok, não tem nada, não tem ponta solta, não era uma maluquice. Mas eu não gostei, e achei tipo, muito fraco e dei uma estrela. Mas esse daqui, pra mim, é terrível, porque o livro não tem pé nem cabeça, tem várias pontas soltas, tem coisas que você fala assim, tá, e esse acontecimento aqui, sabe, tem um momento que a personagem chega e ela vai nadar num lago lá, e o motorista vira para ela e fala assim, nossa, o carro, ele deu um problema justamente aqui nesse ponto. E a pessoa fica assim, tá, por que aqui nesse ponto, né? É meio que numa tentativa de fazer um thriller, e depois isso não dá em nada, você não sabe o porquê, essa informação ela só é jogada fora. Tem uma personagem que meio que é como se ela não existisse, né? Que aparece ali no livro e que faz uma coisa e depois essa personagem principal vai lá e descobre que essa mulher, na verdade, não estava no hotel, não tem ninguém aqui com esse nome, como se fosse talvez um espírito, não sei. Então, assim, é uma tentativa de fazer um thriller louco, tá? Tipo, não tem pé nem cabeça, não tem desenvolvimento de personagem, é uma tentativa de um romance entre a personagem principal com uma outra mulher, que você não compra esse romance em nenhum momento, enfim, é completamente sem pé nem cabeça. E aí eu não fiz um vídeo falando sobre esse livro, e talvez eu mencione ele num outro vídeo que eu tô pensando em fazer aí pra frente, mas é isso, eu detestei e vou passar pra frente, andar pro sebo, eu não sei, não curti, não tenho mais vontade de ler mais nada da autora, e é isso. Depois desse livro, lá em junho, eu fui para Saramago com Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro eu fiquei presa nele por um bom tempinho. Eu comecei a ler esse livro em junho ou no final de maio, se não me engano, e eu só fui terminar em julho. Eu já tinha lido As Intermitências da Morte, se eu não me engano foi em 2023 ou 2022, não tenho certeza. Mas eu não lembro de muita coisa assim do meu sentimento sobre As Intermitências da Morte. Então eu não posso dizer aqui com todas as letras que eu gostei muito. Eu lembro de ter gostado, mas eu tenho vontade de reler o livro. Bom, mas aí eu lembro dos acontecimentos assim maiores, mas eu tenho vontade de reler no futuro. E aí eu fui ler Ensaio sobre a Cegueira e eu também amei. Apesar de ter sido um livro um pouco mais difícil ali pra mim, porque eu levei um tempinho, né, a mais pra ler,
num determinado momento ali da história, do meio pro fim, que eu consegui engatar e ler tipo, muitas páginas assim no dia, 50, 60 páginas num dia, porque eu estava muito presa realmente na história. E eu não vou falar muito sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo também de resenha, que então vai vir aí um vídeo sobre ensaio sobre a cegueira, mas indico muito, é perfeito, muito bom mesmo. Depois do Saramago, eu fui para um Philip Roth, que é outro autor também que eu tenho gostado muito. Já li alguns livros dele. E aí eu peguei esse daqui, que é O Homem Comum. Também é um livro bem fininho, é rapidinho de ler. Eu gostei, mas não é o meu favorito do autor até o momento. O meu favorito dele continua sendo o primeiro livro que eu li dele, que é o Nêmesis. Eu gosto muito da história de Nêmesis. Mas esse aqui também é muito interessante e também eu acho que tem uma coisa de você envelhecer e morrer, né? Porque aqui não é spoiler, já no início do livro o personagem está morto, né? E tem essas pessoas ali no enterro dele. E a gente parar pra pensar que esse personagem, ele tinha filhos que não falavam com ele, e isso é uma coisa muito triste, né? Então você envelhecendo e chegando perto da morte, você não ter contato mais com várias pessoas por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás, e você acha que querer voltar a ter esse contato, talvez pedir um perdão por algo que você fez. É um livro que realmente faz pensar bastante. Bom, no início de agosto, ainda nessa vibe aí de querer ler autores mais jovens e contemporâneos, eu peguei um livro que ele ficou hypado por um bom tempo, né? As pessoas falando dele pra todo canto. E eu tinha comprado também no sebo, também comprei ele, acho que, deixa eu ver aqui, uns R$16. E ele tava parado aqui. E eu tinha começado a ler um outro livro, um livro mais grosso, que eu até vou falar daqui a pouquinho. Só que eu tava meio, ainda estou, na verdade, porque eu ainda estou nesse livro, meio parando, né? E eu falei assim, vou pegar um livro fino aqui pra ler enquanto isso. E aí eu peguei o Kim Ji-young, nascido em 1982, porque esse livro ficou sendo, né, falado pra todo canto, aqui no YouTube, gente comentando sobre esse livro, e por causa da história dessa mulher que sofre várias coisas, e um livro que apresenta como que a mulher sofre na sociedade e tal, e todo mundo falando desse livro, e eu fui ler. E eu também não consegui gostar. Eu não sei se eu detestei como o outro livro que eu falei aqui, que o outro realmente eu achei terrível. Acho que esse aqui eu não cheguei a achar terrível, mas ele poderia ser uma coisa muito maior e que ele não conseguiu ser. Também não tenho vontade de fazer uma resenha sobre esse livro especificamente, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele junto com o outro daqui, né, no vídeo que eu vou fazer, mas assim, eu acho que a premissa desse livro era muito boa, dessa mulher que um dia ela começa a se comportar dessa forma estranha, como se ela começa a falar e agir como outras mulheres, como a mãe do marido dela, como uma outra pessoa que ela nem conheceu, uma outra mulher, às vezes como criança, como se ela realmente estivesse ali incorporando essas pessoas. E eu achei a ideia muito boa no início e eu queria ver onde que isso ia dar, né? Tipo assim, eu queria ver o desenrolar dessa história, só que não teve, isso não aconteceu. No início você tem isso acontecendo e depois começa a contar a história da personagem desde a infância, e lá no final você vai descobrir quem é a pessoa que está contando a história. Só que
no meio disso tudo, contando tudo que essa mulher passou desde a infância, você tem vários momentos do livro em que tem dados de pesquisa que entram no meio da história. Então, por exemplo, tem um momento em que ela percebe que tem um cara que trabalha com ela, no mesmo cargo ali, e ela percebe que os caras que trabalhavam ali ganhavam mais do que ela e outra mulher que trabalhava junto para fazer a mesma coisa e tal. E aí, beleza, isso está sendo contado ali no meio da história. Só que aí, do nada, fala que ela descobre isso e embaixo vem algo como: tantos por cento das mulheres na Coreia recebem menos do que os caras, segundo a pesquisa de não sei o que, e aí fala lá de quem foi a pesquisa. E aí, quando isso aconteceu a primeira vez, eu fiquei tipo assim, estranho, tá? E aí aconteceu a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a 20ª vez, o livro inteiro tendo dados jogados no meio da história. E aí isso, tipo, eu fiquei, cara, parece que eu tô lendo um jornal. Ficou muito esquisito, não consegui gostar. Eu acho que a história em si, tipo, o que aconteceu, simplesmente não existiu. Essa premissa, ela não foi pra lugar nenhum. Eu não consegui me conectar também assim com os personagens, nem com a própria Kim Jong, apesar, né, você tem uma outra pessoa contando a história dela. Eu entendi lá no final, tem uma frasezinha ali meio que ok. É claro que tem uma crítica no livro, né? A crítica é tipo bem clara no livro, não é nada. A crítica feita no livro não é sutil, ela realmente é ali a tua cara, né? E eu não sei também se isso me agrada muito, uma coisa que é muito. Enfim, né? Não gostei do livro, mas vou falar sobre depois aí em um outro vídeo. E ainda em agosto, logo depois desse livro, eu peguei um livro de um outro autor brasileiro que eu não conhecia. Depois eu fui pesquisar mais, né, sobre ele. Eu encontrei o livro também no sebo e eu achei interessante a sinopse. E aí eu comprei e resolvi ler agora nesse mês, depois que eu terminei o Kim Jong, que é Uma Mulher Transparente, do Edgar Teles Ribeiro. E eu gostei. Eu achei que talvez eu não fosse gostar, mas eu até fiquei assim surpresa, porque é um thriller muito legal. Você tem uma história, né, de uma mulher que aparece ali morta, e você meio que vai acompanhando isso, mas eu acho muito interessante que isso não é o principal, assim, da história. Tem uma coisa, tem um pano de fundo, né, vamos assim dizer, da ditadura. Não, acho que nem chega a ser o pano de fundo, porque a história ela começa, na verdade, depois, né, da ditadura, mas aí a gente tem a ditadura sendo mencionada porque tem as consequências, né, da ditadura na vida dessas pessoas. E eu gostei bastante dos diálogos, eu acho que os diálogos foram muito bons, uns diálogos bem naturais, assim, a história se passa no Rio de Janeiro. Eu consegui gostar muito dos personagens. Eu acho que até personagens que aparecem pouco tempo ou que nem aparecem, o personagem em si, mas esse personagem ele aparece através de uma outra pessoa contando, sabe? Sobre. É bem feito. Tipo assim, ainda assim, esse personagem é crível, é um personagem que é bem estruturado, assim. E aí eu gostei porque eu não tenho, né, contato com thriller brasileiro. Eu tenho muito costume, né, acho que várias pessoas, né, têm mais costume de ter contato com thrillers americanos.
E esse aqui é muito bom. Eu gostei, eu dei, acho que foram 3,5 estrelas. 3,5 estrelas. Eu gostei muito do final também, porque você acaba. Enfim, eu não vou dar spoiler do livro. Eu não sei se eu vou fazer resenha sobre ele, tô pensando ainda. Mas me deu vontade de ler outras coisas do autor, eu gostei, achei bem legal. Depois desse último que eu li, foi o Amêndoas, que também é um livro coreano, né? Que também várias pessoas falaram para todo canto desse livro. E é um livro jovem, né? Jovem adulto, acredito eu. Eu acho a premissa interessante. A gente ter esse garoto, esse personagem que tem uma questão, né? Ele nasceu ali com a amígdala cerebral menor, então ele não sente, ele não consegue ter alguns sentimentos, então amor, ele não consegue entender, quando ele vê algumas pessoas rindo, ele não consegue, ele não ri, ele não sente medo. Então, numa situação em que ele deveria fugir, né? Então, vamos supor, se tivesse um bandido, um assaltante, que ele sentiria medo e tentaria se proteger ou fugir, ele não sente. E eu achei interessante essa premissa, você vai acompanhando esse garoto, logo no início você sabe que a família dele vai passar ali por uma tragédia, né? A avó dele vai morrer, esse garoto vai ficar sozinho. E eu achei até legalzinho, você vai acompanhando o que vai acontecendo com esse menino, depois ele conhece um outro garoto, vai fazer uma amizade. E pra mim tava ok, não estava assim uma coisa muito, né, nossa, que história, mas também não tava ruim, acho que ele é escrito de uma forma ok. Mas quando chegou na última parte do livro, eu achei a última parte bem ruinzinha, porque do nada parece que a autora resolveu que ela ia transformar aquilo numa coisa, num thriller, né? Mas eu meio que já tava sentindo isso, porque ela vem caminhando assim, na história, na terceira parte da história, ela vai caminhando pra um lado que eu falei assim, cara, ela vai, como esse menino não sente nada, ela vai acabar fazendo com que, sei lá, que ele mate alguém, não sei, ela vai fazer alguma coisa muito pra esse lado. Mas aí na última parte ela tentou transformar numa espécie de thriller muito rápido, assim. Eu consegui ver a cena enquanto ela tá descrevendo como se fosse uma cena de filme mesmo, mas não gostei como terminou, não foi legal. Mas é um livro ok, assim, umas 3 estrelas, 2 estrelas talvez, não é uma coisa horrorosa, não é mal escrito. Eu acho até que os personagens se desenvolvem de uma forma ok, mas não me pegou, não é aquela leitura, né? E aí o que eu tenho lido, o que eu estou lendo aqui, agora recentemente, como eu falei ali que eu queria pegar um livro fino, acho que foi quando eu falei que eu peguei Kim Jong, né? Porque no início de agosto eu resolvi que eu iria ler Retrato de uma Senhora, que é um dos livros que está na minha lista para esse ano. E eu tô na página 98, tá até marcadinho aqui, ainda tem um bocado para ler. Até então é interessante, eu gosto, estou gostando da personagem principal, estou acompanhando essa história, né? Mas eu confesso que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade para pegar esse livro e sentar assim e ler por várias horas. Por isso que eu acabei pegando esses outros livros mais finos assim. Mas vamos ver como é que vai ser até o final do ano, se eu vou terminar, se eu vou parar ele agora e ir para outros da minha lista, ou se eu vou pegar ele para continuar, para depois ir para os outros, não sei. Vamos ver aí o que eu vou resolver. Porque depois que eu terminei esse Amêndoas, eu fui para o Apanhador no Campo de Centeio, que também está na minha lista. Esse aqui eu estou terminando, falta só 40 páginas, né, que inclusive provavelmente eu devo terminar hoje. E até então
Não vou falar muito. Não vou falar muito, vou deixar pra fazer uma resenha, né? Só pra mostrar, então, realmente o que eu tô lendo aqui, o que eu já li e o que eu estou lendo. Então, estou terminando Apanhador no Campo de Centeio, também vai vir um vídeo de resenha aí, depois que eu fizer a resenha de alguns aqui que eu tenho pra fazer, que é o Ensaio sobre a Cegueira, vai sair resenha, e Homem Comum. E aí eu faço o do Apanhador no Campo de Centeio. E aí veremos se eu vou para alguma outra lista ou se eu vou continuar aqui no Retrato de uma Senhora. Bom, é isso. Essas são as minhas leituras até o momento. E vamos ver aí o que eu vou ler nesses próximos meses aí até o final do ano. Lá no final do ano eu faço um apanhadão com tudo o que eu li. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui. Me diz também o que você está lendo, também vou gostar de saber. Se você não viu os vídeos de resenhas desses livros que eu já falei, que tem resenha aqui no canal, vai lá, assiste, deixa seu comentário. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!